A educação nunca pode ser considerada uma despesa, e sim um investimento com retorno garantido. Essa frase foi uma frase dita pelo economista Sir William Arthur Lewis. Lewis, ou mais conhecido como Arthur Lewis, foi um economista, homem preto, nascido no Império da Grã-Bretanha, não exatamente na Inglaterra, enfim, mas em uma ilha no Caribe, uma família pobre que conseguiu ascender profissionalmente e ser o primeiro negro a ganhar um prêmio Nobel de Economia. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos contar um pouco sobre a história de vida desse homem tão brilhante e por que ele ganhou um prêmio Nobel de Economia. E antes de mais nada, seja bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado por estar assistindo. Já deixa um like e espero que você goste dessa singela homenagem que o canal iZinc Economia está prestando para todos os economistas do Brasil, em especial os economistas pretos, que nessa semana comemoram, no dia 13 de agosto, o Dia do Economista. Sir Arthur Lewis foi o quarto filho em uma família de 5 crianças, que infelizmente o seu pai veio a óbito quando ele tinha somente 7 anos de idade. Algo muito comum e parecido com as famílias brasileiras ou famílias ao redor do mundo que vivem em locais considerados violentos e pobres. As mães acabam por desempenhar um papel fundamental de chefe de família e pai e mãe, mesmo sendo uma única mulher. Bom, isso não o desanimou, né, não frustrou o seu futuro, pelo contrário, ele foi o primeiro aluno e posteriormente o primeiro professor negro da London School of Economics, ou LSE, e em Princeton. E também foi o primeiro negro a ter um posto efetivo nas Nações Unidas e foi, óbvio, o primeiro negro a ganhar um prêmio Nobel de Economia. O cara foi muito importante para sua época mesmo. Lembrando que ele era tão inteligente, que a nota que ele tirou no vestibular, até hoje, ninguém conseguiu superar essa nota, de tão inteligente que ele foi. E ele termina os estudos com somente 12 anos. Ele estava 2 anos adiantado em relação a todas as outras crianças, porque ele era muito inteligente. Lewis consegue ascender socialmente graças ao seu trabalho e ao seu conhecimento em economia. E, junto com isso, ele consegue ganhar muito dinheiro, se tornar um homem rico, obviamente. Mas, conforme o tempo foi passando, uma pergunta nunca saía da sua cabeça: por que será que alguns países conseguem se tornar, mudar de país pobre para país rico e as pessoas do país ainda continuam pobres? Por que que isso acontece? Essa investigação, quando ele finalmente consegue responder a tal pergunta, ele ganha o prêmio Nobel. Como assim? Em seu trabalho, ele explica o que ele chamou de dualidade estrutural. Se nós utilizarmos, por exemplo, o modelo que ele disse aqui na realidade brasileira, nós poderíamos pegar o exemplo do agronegócio. No agronegócio, aqui no Brasil, por exemplo, existem alguns grupos de família que são produtores rurais familiares, que trabalham, trabalham e trabalham muito, mas caso um familiar não trabalhe e vá para a cidade, desista, enfim, outro parente continua. Ou se um ou outro sair, o resultado final da produção é quase zero, porque o custo marginal do trabalho, a produtividade marginal nesse tipo de trabalho é baixo. Por um outro lado, existe um outro tipo de negócio, o agrobusiness, que movimenta milhões e milhões e milhões de reais, e grande parte dos recursos do agrobusiness é destinado à exportação. Esse movimenta muito, muito dinheiro mesmo. É considerado um ambiente capitalista, bem diferente. E o modelo econômico de Lewis explica que essas dois setores dentro da mesma economia
precisam conversar, e de fato conversam, já que o setor menos produtivo e o setor de subsistência, ele praticamente consegue cobrir os custos da subsistência, nada mais do que isso. E esse setor, em um país subdesenvolvido, ou um país considerado pobre, a mão de obra é infinita, é infinita. Sempre terão pessoas dispostas a trocar o seu tempo e a sua força de trabalho por um salário que seja suficiente só para ela se alimentar naquele dia, nem que seja. Então, isso faz com que o país esteja eternamente pobre. E como poderia mudar isso? Bom, a outra ponta, que é um outro negócio, que os dois aqui no meu exemplo são agronegócio, mas um agronegócio familiar, meio de subsistência, enquanto o outro é o agrobusiness, que vende soja para a China, por exemplo. O outro tem uma quantidade limitada de funcionários e ainda assim paga pouco para esses funcionários, mas paga em média 30% a mais do que o salário de subsistência. Então, essa pessoa já tem uma qualidade de vida melhor, já é considerada uma classe média. E Lewis ainda defende que a manutenção e a mudança nesse cenário, ela acontece quando um governo faz um planejamento econômico, e nesse planejamento econômico, ele consegue fazer a mobilidade das pessoas, saindo desse modelo de subsistência para o modelo capitalista. Ainda que o salário continue baixo a princípio, mas com os salários baixos e o incremento de mais mão de obra qualificada faz com que a produção aumente, e a produção aumentando e o salário se mantendo baixo, o lucro desse setor capitalista vai aumentar ainda mais. E esse lucro aumentando, reinvestindo na produção, faz com que esse setor, que paga um pouquinho a mais do que o de subsistência, comece a crescer, absorvendo a mão de obra até um determinado momento em que essas pessoas que conseguem agora ganhar um pouco mais podem se qualificar e alçar voos mais altos, buscar empregos melhores. É aquela história, ah, o meu avô não sabia ler e escrever. A minha mãe já aprendeu a ler, escrever e foi para a faculdade. Eu tive a oportunidade de ir ainda mais longe do que ela. Essa é o resumo da história, né? Esse é um pensamento que lá em 1979 fez muito sentido. Fez muito sentido e rivalizou durante muito tempo com o pensamento keynesiano, que o keynesianismo, em outras palavras, dava a entender que as pessoas estavam desempregadas simplesmente porque elas queriam. Ah, eu estou desempregado porque eu quero, ou porque não tem trabalho, simplesmente. Já nesse segundo modelo, explica que existe trabalho, mas não existe a mão de obra qualificada para preenchê-lo. Então não adianta só abrir postos de trabalho. Você pode abrir muitos e muitos postos de trabalho, gerando até um incremento a mais da mão de obra, não vai significar nada no resultado final do trabalho. Né? Se tiver muitas pessoas trabalhando, pode até ter uma produtividade negativa, né? Então isso explica que, além do trabalho, é preciso um planejamento para a qualificação do trabalhador, para que ele consiga alcançar postos melhores e assim mudar a situação de um país.